Boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é Geografia. Pega o teu livro e vamos estudar Geografia. Vamos lá? No seu livro de Geografia, na página 18, a gente tem da moradia até a escola. Nós vamos tratar sobre percurso. Quando você sai da sua casa para a escola, qual o trajeto que você costuma fazer? Qual o tempo que você leva para chegar? Qual o transporte que você utiliza? Vamos observar esta imagem da página 18. Nessa imagem da página 18, a gente consegue visualizar veículos, semáforos, calçadas, pessoas, museu, ônibus e vemos aqui, azul aqui, a moradia de Pedro. Fica ao lado do museu. Vamos lá. Na página 19, a gente vê a escola. Ao redor da escola, a gente vê uma ciclofaixa, uma ciclovia, que é o local onde andam as pessoas com suas bicicletas, onde elas pedalam. Vemos pessoas na calçada, vemos semáforos, vemos pessoas caminhando. Então, observa bem. Vemos um hospital e aí ele pergunta: Pedro desenhou parte do bairro onde vive e estuda. Quais os lugares foram representados nesse desenho? Quais os lugares que a gente vê que está representado neste desenho feito por Pedro? A gente vê aqui hospital, vemos a escola, vemos a casa, museu, vemos a avenida, vemos as pessoas, diversos locais nesses desenhos que Pedro representou. E aí ele pergunta: trace um caminho da casa de Pedro até a escola. Então, você vai traçar um caminho da casa de Pedro, a casa lá de Pedro, que fica ao lado do museu, a casa azul. Você vai levar Pedro da casa dele até a escola. Você vai escolher um caminho. O que há nos arredores da sua escola? O que tem nos arredores da nossa escola? Ao lado da nossa escola, o que temos? Sua moradia, o local onde você mora e escola se localizam no mesmo bairro? Sim ou não? Você mora no mesmo bairro em que fica a escola? Respondam aí. Página 19. Na página 20, nós temos os arredores da moradia e da escola. Quando precisamos explicar a alguém como chegar à nossa moradia, chegar à nossa casa ou à escola, além de fornecer o endereço, podemos indicar alguns elementos que existem nos arredores desses lugares, próximo desses lugares da escola ou da casa. Esses elementos que ajudam a localizar os lugares são chamados de pontos de referência. Quando você vai explicar a uma pessoa como chega à sua casa ou à sua escola ou a um outro local, você vai dar alguns pontos de referência que são lugares principais, lugares que ficam mais vistos, para informar sobre o ponto de referência mais próximo
para chegar na sua casa ou na escola. Vários elementos servem de pontos de referência. Pode ser um rio, uma ponte. Ah, minha casa fica próximo àquela ponte. Pode ser uma loja ou uma outra construção. Observe nessa imagem no seu livro os arredores da casa de Cássia. Para ajudar a localizar a casa onde mora, ela poderia indicar a padaria e a praça como pontos de referência. Olha só a casa de Cássia. Você consegue visualizar aqui? A casa de Cássia. A casa de Cássia fica ao lado da padaria. Então, ela poderia informar este ponto de referência para chegar na casa dela, certo? Também fica, olha, próximo do hospital. Aí a gente vê o quê? Vemos que locais que ficam mais visíveis servem de ponto de referência para chegar a um determinado lugar. Observou a imagem? Também fica próximo à praça, olha. Então, e você? Você conhece bem os arredores da sua moradia? Você conhece as coisas que ficam próximo à sua casa? Vamos lá. Na página 21, ele tem aí uma atividade. Vamos fazer as atividades? Pinte os elementos que existem nos arredores da sua moradia, que mais chamam a sua atenção. Então, quando você... Agora você não está saindo porque você está de quarentena em casa, por conta do vírus. Então, mas quando você saía, o que você via aos arredores da sua casa que lhe chamava a atenção? Próximo à sua casa tem posto de saúde? Então, se tiver, você pinta aí, posto de saúde. Tem posto de combustível? Se tiver, você pinta. Tem quadra de esportes? Tem casas? Tem mercado? Tem lojas? Tem padaria? Tem ponte? Tem rio? Tem correio? Tem praça? Tem prédios? Então, você vai pintar aqueles que tem próximo à sua moradia e que chamam a sua atenção. Nessa linha existem outros elementos que chamam a sua atenção que não estão nessa lista indicada nos quadros. Se existe, você vai colocar sim e vai colocar que objetos são esses. Aí você vai escrever. 12º quesito. Os elementos que você indicou podem servir de pontos de referência para localizar a sua moradia. Desenhe os arredores de sua moradia mostrando esses elementos. Então, o que você vai fazer desse desenho? Você vai fazer a sua moradia e vai mostrar o que tem ao lado da sua moradia, nos arredores que chamam a sua atenção. Aí você vai desenhar, certo? Na página 22, no seu livro, a gente tem o caminho até a escola. Você já prestou atenção ao caminho que faz para chegar à escola? No caminho de sua moradia até a escola, você passa por vários locais e ruas diferentes. Observe no desenho a linha amarela. Ela mostra o caminho que Marcos faz da casa dele até a escola. No caminho que faz, Marcos passa por vários locais. Quais são esses locais? Vamos observar. Então, aqui está Marcos.
saindo da casa dele e na linha amarela ele está seguindo até chegar à escola. O que é que a gente vê nesse caminho? Marcos passa pelo cinema, passa pelo museu, passa pelo restaurante e então ele chega à escola. Viu quantos caminhos Marcos passa antes de chegar à escola? E você também passa? Na página 23 temos atividades. Vamos lá? Observe novamente o desenho da página anterior, o desenho que a gente viu agora. Que outro caminho Marcos pode fazer para ir da casa dele até a escola? A gente observando, a gente vê o caminho que Marcos percorreu. Qual outro caminho que ele pode percorrer? Então, você vai detalhar aí, passando pelo que ele pode percorrer. Você vai escrever aí nessa linha. Letra B. Por quais locais Marcos passará nesse outro caminho? Então, você vai escrever por quais locais Marcos vai passar fazendo o outro caminho que você vai dizer. 12º quesito. Desenhe em uma folha à parte o caminho que você faz da sua moradia até a escola. Você vai desenhar no seu caderno de geografia. E depois responda. Você passa por quais locais para chegar à escola? Aí você vai escrever quais os locais que você passa para chegar à escola. Isso quando você estava indo para a escola, certo? Letra B. Como são as ruas em seu caminho até a escola? Marque um X nas características dessas ruas. As ruas são asfaltadas, as ruas que você passa até a escola são asfaltadas. Elas são iluminadas ou não? São inclinadas ou são retas? São arborizadas, tem muitas árvores. São movimentadas, tem muitas pessoas. São de terra. São escuras. São planas. Não são arborizadas, não tem árvores. São desertas. Então, você vai marcar um X de acordo com o caminho que você faz da sua casa até a escola, tá? 13º quesito. Você sabia que a sua escola pode ser vista de cima em imagens de satélite? Exatamente, o satélite, certo? Ele vê tudo pela parte de cima, então ele pode observar a escola por imagens de satélite. Isso com o uso da internet. Com o uso da internet, é possível encontrar aplicativos e ferramentas que mostram os lugares vistos de cima. Para usar dessas ferramentas, você vai fazer o seguinte: acesse uma dessas ferramentas em um equipamento eletrônico com acesso à internet. Digite corretamente o nome ou o endereço da escola no campo Pesquisar. Espere a ferramenta localizar a escola. E aí você vai dizer o que tem ao redor da escola, certo? Você vai fazer essa atividade dessa maneira, tá? Acessando a internet e pesquisando, ok? Na página 24, a gente tem Breno precisa ir até a casa de André para fazer um trabalho escolar. Para chegar à casa do amigo, Breno tem um endereço e tem um desenho que mostra o caminho. Veja que legal. Breno está segurando na mão dele o endereço de André. André, Rua Pedra Azul, número 30. E aí a gente vê aí, olha,
uma pequena maquete com um endereço. A gente vê onde está André e como a gente pode fazer para chegar lá. Ele está analisando. Ele vai passar pela rua Quartzo, depois pela rua Turmalina, depois pela rua Pedra Azul. Chegou. Qual é o endereço de André? Então, você vai escrever André, Rua da Pedra Azul, número 30. Você vai escrever aqui na letra A o endereço dele. Letra B. Breno traçou no desenho em vermelho o caminho que escolheu para chegar até a casa do amigo. Por quais ruas ele vai passar? Vamos observar. Ele vai passar, você vai detalhar as ruas, tá? Rua Quartzo, Rua Turmalina e Rua Pedra Azul, de acordo com o que está escrito aí. Você vai seguir essa faixa vermelha e vai escrever as ruas que ele passou. Bruno traçou no desenho em vermelho o caminho que escolheu para chegar até a casa do amigo. Então, você vai colocar o nome das ruas que ele vai passar. Que pontos de referência Breno encontrará no caminho que escolheu? Então, no caminho que ele escolheu, você vai anotar quais os pontos de referência que você observou. Letra D. Você escolheria o mesmo caminho? Então, você vai dizer se você estivesse no lugar dele, você escolheria o mesmo caminho? Você pode pensar em caminhos diferentes para chegar à casa de André. E aí você pode escrever, certo? Vamos lá dar continuidade. Gente, vocês já fizeram uma maquete? Já viram uma maquete? Então, o que é maquete? Maquete é uma representação. Assim como você tem algo que lhe represente, tipo uma foto. Então, maquete é a representação de um lugar em miniatura, em bem pequenininho. Podemos representar, por exemplo, a escola e os seus arredores em tamanho reduzido e observar como as casas, as lojas e os demais elementos estão organizados no bairro. E aí ele sugere para construir uma maquete, certo? Se você desejar construir, não é obrigatório. Então, se você desejar, ele explica como você fazer uma maquete. Então, a gente termina a nossa aula de geografia de hoje, dia 7 de julho. Terminamos aqui nessa página 25. Boa atividade para vocês. Até logo!